Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Aqui você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. E o Brasil já tem cerca de 213 milhões de habitantes. E segundo dados do IBGE, o estado de São Paulo segue na liderança, com mais de 46 milhões de pessoas. A população brasileira é estimada em 213 milhões e 421 mil habitantes, segundo novos dados divulgados pelo IBGE. Esse total de habitantes em estados e municípios considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho deste ano. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União. Os números atualizados representam uma alta de 5,1% em relação ao censo de 2022, quando a população era estimada em 203 milhões de brasileiros. A estimativa populacional do ano passado já indicava 212 milhões de habitantes, o que representa um aumento de 0,39%. As estimativas englobam taxas de nascimento e mortalidade. Já o censo é uma contagem de pessoas e domicílios. Os dados servem como referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país. Além disso, são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo dos fundos de participações de estados e municípios por meio dos quais a União distribui recursos. A contagem revelou que São Paulo continua sendo a unidade da federação com mais habitantes, 46 milhões e 81 mil pessoas, o que representa 21,59% do total do país. No ano passado, a população paulista era de 45 milhões e 900 mil. Na sequência, os estados mais populosos são Minas Gerais e Rio de Janeiro, e o estado com a menor população é Roraima, com 738 mil habitantes. Apesar do avanço populacional, o IBGE projeta que o número de brasileiros irá começar a encolher em 2042, 6 anos antes do que era previsto há 7 anos. O adolescente de 15 anos que atirou no senador e candidato à presidência Miguel Uribe em junho foi condenado a 7 anos de prisão em um centro de detenção juvenil. O político não resistiu ao atentado e morreu em meados de agosto, após ficar internado. Segundo, saúde mental. O adolescente de 15 anos que atirou no senador e candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, em junho, foi condenado a 7 anos de prisão em um centro de detenção juvenil. O menor foi julgado em um juizado especial criminal juvenil por tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. O político morreu em meados de agosto, mas a lei colombiana não permite que as acusações sejam alteradas após a aceitação por um réu menor. Então ele foi julgado por tentativa e não por homicídio. Vitor Mosquera, advogado da família do candidato presidencial assassinado, escreveu nas redes sociais que a lei colombiana da infância e da adolescência incentiva o uso de menores na criminalidade sem punição real e efetiva. O menor atirou 3 vezes no parlamentar de direita enquanto ele realizava um comício em um parque de um bairro operário de Bogotá em 7 de junho. Uribe, de 39 anos, opositor do governo de esquerda de Gustavo Petro, passou 2 meses internado em um hospital na capital colombiana. Ele passou por várias cirurgias e morreu após sofrer uma hemorragia cerebral em 11 de agosto. Segundo o Ministério Público, o adolescente que atirou no candidato presidencial não será transferido para uma penitenciária para adultos após completar 18 anos. O caso está sendo investigado como um assassinato, com o objetivo de identificar os autores intelectuais. Outras 5 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime. As hipóteses iniciais dos investigadores apontam que a ordem teria partido de um grupo dissidente das Farc, conhecido como Segunda Marquetalha. O Centro de Pesquisas Indepaz aponta que pelo menos 74 candidatos a cargos eletivos foram assassinados na Colômbia entre 2016 e 2024. Pelo menos 30 pessoas morreram na região de Jammu e Caxemira, no Himalaia, no noroeste da Índia. Isso tudo devido a inundações e deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas. O governo local afirmou que milhares de pessoas foram forçadas a sair de casa. A água chegou a esse ponto.
bateu nos ventiladores de teto, mesmo com o chão bem alto. Não conseguimos abrir as portas e não conseguimos remover nenhum pertence antes. Apenas retiramos as crianças e não nos preocupamos em trancar a casa. Simplesmente escapamos. As fortes chuvas de monções causaram um caos generalizado na região, onde a água levou pontes e inundou grandes áreas. O primeiro-ministro Narendra Modi classificou a perda de vidas como uma tragédia. Inundações e deslizamentos de terra são comuns na região durante a temporada de monções, de junho a setembro. Especialistas afirmam que as mudanças climáticas, somada a falhas de planejamento, vêm aumentando a frequência, a gravidade e o impacto do fenômeno. E no esporte, a tenista brasileira Bia Haddad venceu mais uma no US Open. A vitória foi fácil contra a suíça Victoria Golubic. Com 2-0 e parciais de 6-1 e 6-4, a brasileira avançou à terceira rodada para encarar a grega Maria Sakkari, ex-top 3 do mundo, e que atualmente ocupa a posição 64 do ranking. Bia Haddad, número 22 do mundo, se tornou a única brasileira no US Open depois da eliminação do jovem João Fonseca. E agora falando de arte, o sucesso da exposição do mestre francês Claude Monet modificou o roteiro do Museu de Arte de São Paulo. Quem estiver interessado terá mais tempo para apreciar as obras do artista. A exposição A Ecologia de Monet bateu recorde de público aqui no Museu do MASP desde sua abertura em maio. Mais de 410 mil visitantes passaram por aqui, ultrapassando o recorde anterior da exposição Tarsila Popular de 2019, que homenageava a artista brasileira Tarsila do Amaral, que atingiu 402 mil visitantes. A exposição traz uma leitura contemporânea sobre a relação de Claude Monet, pintor impressionista francês, com a natureza, as transformações ambientais, as modernizações da paisagem e as tensões entre ser humano e natureza. É possível apreciar 32 obras que atravessam diversas fases da carreira do artista, organizadas em 5 núcleos temáticos das suas maiores obras, como Os Barcos de Monet, O Sena e o Ecossistema, Neblina e Fumaça. Com o sucesso de público, a exposição teve seu encerramento estendido até o dia 6 de setembro e com ampliação de horários para a última semana e novas opções para entrada gratuita. A exposição do MASP possui recursos de acessibilidade com entrada gratuita para pessoas com deficiência e os seus acompanhantes. Para mais informações sobre a exposição, horários, agendamentos e valores, acesse masp.org.br. Eu fico por aqui. Na próxima edição, às 2h50, você vai conferir o porquê 2 toneladas de peixe morreram em Santa Catarina. Até lá!